Obrigada por você estar aqui nessa manhã e hoje nós vamos começar a falar sobre generosidade. Be generous. Estava conversando ontem por mensagem com uma amiga e me veio muito forte que nós somos a geração. The generation, nós somos a geração do no turning back. Existe aquele versículo que muitos conhecem, que está em Lucas 9:62. Que diz assim: mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. E me veio muito forte que nós temos uma geração que é no turning back. Hoje de manhã nós paramos no posto para comprar um pão de queijo e eu estava no carro e aí o Taylor já sorriu para alguém lá fora e quando esse homem ali que estava no posto já começou a falar, nossa, que sorridente, ele já se abriu para mim, eu conversei com ele. Ai, pois é, daí ele falou, filhos são uma bênção, eu tenho 3. Sério, você tem 3? Sim, tenho 3 meninas. Que legal e tal. Ele separei faz um mês e tal, mas elas são uma bênção. E a gente, crente é assim, falou em problema, a gente já fica no problema, né? Já fiquei, ele separou. O que eu vou falar? E impressionante. E aí, ele começou a contar a história dele. E, para resumir, ele teve uma briga em casa, e uma discussão, a esposa, ela agrediu ele, e, por causa disso, ele olhou para ela e falou, faltou respeito, faltou amor, chega. Você consegue imaginar que 8 anos de relacionamento foram, não por água abaixo, porque eu creio que não tem como apagar, mas ele falou assim, não, para mim é assim, eu sou do interior, meus princípios são assim. Eu conversei com ela, mas eu falei, mas ela não se arrependeu? Ela falou, se arrependeu, mas para mim já era. Para mim, já era. 8 anos de casamento. E eu comecei a ficar indignada e comecei a falar assim, mas eu creio na esperança. Eu creio que sempre há uma esperança. E comecei a contar testemunho de pessoas que eu sei que passaram por dificuldades, mas vieram a superar elas. Contei o testemunho da minha irmã, contei várias coisas e ele falava assim, mas sabe, você precisa ter uma opinião, porque se você não tem uma opinião, você sempre vai viver da opinião dos outros. E aquilo ficou tão forte para mim, a gente saiu com aquele carro ali, eu comecei a chorar, e sabe, me veio assim muito forte, é uma geração muito decidida, sabe? É uma geração que coloca os fundamentos, coloca o rumo e vai, sabe? Coloca o acelerador e vai fundo. E eu pensei, como é isso no reino de Deus? Como é isso para uma geração como nós, que, na verdade, sabemos para onde nós caminhamos, temos firmeza aonde pisamos, temos consciência do peso do pecado que nos foi tirado? Como será essa geração quando aponta a flecha para o alvo certo e vai firme, e vai avante, e vai, que nem diz um amigo nosso, a gente vai rasgando, se der errado a gente volta costurando. Acho que ele era catarino, então ele falava costurando, nós vai conta cantadinho. Mas... E... para mim, tem sido uma campanha, se dá para dizer uma campanha, não sei se vai ter uma melhor, mas para mim é a mais maravilhosa. Quando fala sobre Be Simple. Porque eu creio que é aquilo que traz acesso a todos, é aquilo que oportuniza a todos. É aquilo que diz que tudo que nós pensamos que é complicado, que é difícil, pode ficar fácil. E eu me apaixonei por essa campanha. E nós tivemos uma oportunidade de conversar sobre essa campanha antes de começar esse mês. E quando um começa a falar, já vem outra ideia e outra ideia. E pensei, uau, generosidade. Primeira coisa que todo mundo fala, generosidade tem a ver com dar, né? E geralmente já vem também a questão do financeiro, né? E até no Facebook a Igreja no Cinema postou, né, que se pensar só em dinheiro, é muito pouco para falar sobre generosidade. Generosidade é uma coisa muito ampla, é uma coisa muito rica. E eu fiquei pensando muitas vezes, nós estamos aborrecidos no reino, porque, na verdade, nós não usufruímos daquilo que nos foi proposto. E generosidade, para mim, é usufruir. É usufruir, é você entrar num mundo novo. Eu digo que, às vezes, quando a gente pensa, então tá bom, não estou sendo generoso, vou voltar para trás e vou começar tudo de novo e vou começar, então, a, sei lá, ser mais legal com as pessoas. Não é isso.
Generosidade fala de uma mudança de mentalidade. É totalmente diferente, é um mundo novo. Porque se for fazer caridade, a gente sabe que tem gente que faz muito melhor. Só que a gente é o único povo dessa terra que consegue fazer algo por inteiro. Você já pensou nisso? Nós somos o único povo da terra que consegue fazer algo por inteiro. Fazer algo por inteiro só faz quem é completo. E só quem é completo é quem tem um espírito, um corpo e uma alma. Quando eu e você nós recebemos Cristo, nós temos o Espírito Santo. E isso nos torna completo. E eu ficava pensando generosidade, então eu vou ter que... A gente entra em desespero, não é? 7 bilhões de pessoas, tem muita gente para abençoar. Tem muita coisa para ser feita. Só que quando eu penso que eu preciso fazer isso numa plenitude de ser completo, eu preciso fazer com que o meu espírito, o meu corpo e minha alma sejam generosos de uma maneira equivalente. O que é isso? O que eu quero dizer com isso? Semana passada eu conversei com uma senhora de 70 anos. E essa senhora, ela chegou para mim e falou assim, eu falei, nossa, mas você está tão agitada, você está querendo ir em tudo, você está fazendo todas as coisas. E, né, fiquei pensando, nossa, né, quanta energia. E aí ela chega para mim e fala assim, sabe, eu perdi muito tempo na vida. Eu perdi muito tempo na vida e agora eu não quero perder mais nada. Não quero perder mais nada. E aí me deu um tchutchu na cabeça. Porque como uma pessoa de 70 anos, vamos dizer, vamos pensar, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cada fase da vida. Ela olha para trás e fala que ela não conseguiu aproveitar aquilo que ela viveu. Eu pensei, tem alguma coisa de errado. Porque olha o que essa pessoa fez. Ela viajou, ela teve filho, ela fez um monte de coisa, ela ajudou as pessoas, ela deu isso, ela fez aquilo. E eu parei e pensei e falei, Deus, onde que está o nozinho aí? E me veio muita questão de que muitas vezes nós fazemos com a mente e não fazemos com o espírito. Ou fazemos com o espírito, mas não fazemos com o corpo. É como se a gente... A palavra de Deus fala, né? Que nós devemos fazer as coisas como para o Senhor. E um exemplo bem prático nisso é... Eu estava conversando com a galera que estava lá em casa, esses dias, numa reunião, e a gente comentou sobre aquela função invisível do... Era ICQ? Quem é que teve ICQ? ICQ? Eu nem sei o que essa sigla significa. International Communication Questions. Não, errei, né, Emer? Procura aí para mim o que significa. Brincadeira. E aí a gente estava comentando sobre o modo invisível e perguntei assim, né, quem é que nunca usou esse modo? Eu amava. Tipo, só conversava com o menino que eu gostava e com as outras pessoas do... Quem não sabe, isso aqui é tipo um messenger, assim, tipo um... Como é que dá para explicar hoje? Tipo um... Hã? Tipo no Face. Quando você tem aquelas bolinhas verdes, assim, não dá para explicar. É que diz que está online, entendeu? Tinha um jeito de você entrar e fingir que você não estava ali, você estava invisível. Então, você só conversava com quem você queria, e aquela pessoa que não poderia saber que meia-noite você estava online no computador, você já, entendeu? Aquela pessoa que você sabia que ia contar para tua mãe ou que estava te controlando, você tinha essa função. E você ficava invisível. E, para mim, isso revela muito a respeito da maneira com que a gente lida com o mundo. Tem horas que a gente quer estar invisível. E eu fiquei perguntando por quê? Né? Por que a gente quer estar e não está? Porque, na verdade, a gente não quer assumir a responsabilidade de estar online. Sabe? Porque se eu estou online, eu vou ter que contar para a Rebeca que eu estava online. E aí o meu pai ele vai saber que eu vou falar que eu não fiz o negócio da faculdade porque eu estava muito cansada, tive que dormir, mas ele vai saber que, na verdade, eu não estava tão cansada. Né? Chega aquela pessoa e fala, pessoal, eu tenho que ir para casa, eu tenho que dormir. Aí, depois de 1 hora que ela já tinha ido para casa, você vê um monte de postagem no Face, assim. Eu falei, nossa, né? Tipo, super cansada que a pessoa tá. Tá lá, né? Super cansada, escrevendo e compartilhando os pensamentos. Nada contra isso. Mas esse sentimento de que a gente quer estar invisível é o sentimento que a gente não quer estar por inteiro, sabe?
E eu tenho muito disso porque lá em casa a gente tem uma sala chamada Blend. E eles tiram muito sarro, né? Fala assim, eu não posso passar pela porta porque ali na frente da casa, porque daí a Aline mora ali, e daí, tipo, e daí vou atrapalhar ela, e daí as pessoas ficam meio assim, o que eu posso, o que eu não posso lá na casa dela? Porque, na verdade, a nossa casa acaba sendo a sala de reunião. E o que acontece ali é que, muitas vezes, tem reuniões lá que acontece que, de repente, eu estou lá porque minha filha foi lá na frente e abriu a porta. E, às vezes, eu estou lá só que de corpo presente. E o que eu preciso decidir naquela hora? Eu preciso decidir, eu estou nessa reunião ou eu não estou nessa reunião? Porque o que acontece, se eu estou ali e não queria estar ali, e estou ali de má vontade, se eu estou ali e não levo o meu espírito junto, aquilo passa a ser como essa mulher de 70 anos falou. Eu vivi as coisas, mas não consegui. Sabe aquela sensação de invisível? Eu não consegui captar as coisas, eu não consegui captar as pessoas, eu não consegui capturar o momento. E para mim, generosidade hoje, a palavra principal, generosidade é estar. Para mim, generosidade, uma das marcas para mim, é estar. E o que significa estar? É 100%. Ontem, sentada com uma amiga, na minha sala da cozinha, eu percebi que no meio da conversa eu tinha que resolver algumas coisas no WhatsApp. E eu compartilhando com ela e pensei, você viu como quando a gente começa a ter esses subterfúgios, a gente começa a perder muitas coisas. E a gente começa a ser aquele tipo de pessoa que está, mas não está, que está pensando no amanhã, que está... E eu pensei, não, eu não quero ser essa pessoa. Que vai olhar para trás e pensar assim... O Cal brincou comigo. Aline, eu tenho medo que você nunca mais queira ver reunião na tua vida, porque tem reunião toda semana, né, lá em casa. E eu tenho medo que você, tipo, chega uma hora e você fala assim, cansei, não quero mais reunião lá em casa. Só que isso só vai acontecer se eu não capturar todas as oportunidades de uma maneira completa. De uma maneira 100%, onde o meu espírito está lá, o meu corpo está lá e minha alma está lá. A minha cunhada, ela veio, talvez alguns viram ela aqui dando testemunho no culto, ela veio aqui da Alemanha, estava aqui 1 mês, ela ficou aqui. E daí a gente no carro, assim, passamos num sinaleiro e a pessoa falou, tem um trocado aí e tal. E eu já estava meio impaciente, não sei o que eu estava pensando, e ela ainda foi lá e tirou do bolso e deu para ela, né? E daí ela falou, sabe, Aline, teve uma coisa que me ajudou muito. Um pensamento que minha mãe me falou. Você não precisa dar para todo mundo. Mas, na verdade, o Espírito Santo, ele te toca as pessoas que você precisa dar. E naquela hora me veio justamente essa palavra de integridade. Por quê? Porque Jesus, ele, quando olhou e curou as pessoas, ele primeiro teve compaixão. E para mim, essa palavra é a chave. Quando eu tenho compaixão, eu estou fazendo as coisas pelo Espírito. Quando eu faço só por obrigação, por caridade, por outra coisa, eu não levo o meu Espírito junto. Eu estou na mente ali, estou esticando o braço, mas meu coração está encolhido. Então, eu creio que uma palavra-chave da generosidade, nós estarmos 100%. Você está com o teu pai na mesa do café da manhã, esteja 100%. Existe algo naquele momento que você precisa capturar, e são tesouros que quando você chega aos 70 anos, você vai poder dizer, não, eu aproveitei ao máximo todas as oportunidades. Eu aproveitei ao máximo todas as oportunidades. Cada fase da vida, eu aproveitei ao máximo todas as oportunidades. Porque quando nós estamos com espírito, corpo e alma alinhados, nós captamos as riquezas dessa vida. E generosidade não fala mais o quanto eu dou, o quanto você me pediu, mas fala o quanto eu fui para você aquilo que eu precisava ser. Quando o Di Moura, ele gosta muito dessa música, ele fez um rap falando sobre o Mais Uma Milha. E para finalizar, eu quero falar para vocês sobre esse Uma Milha. Eu fui para o texto e achei muito engraçado. Ele fala sobre olho por olho, dente por dente. Mateus 5, 38, 42. Ouvistes o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita,
volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo, e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Nesse versículo sobre 1 milha, eu sempre pensei, é muito fácil, eu vou lá e ando mais um pouquinho. Só que se você volta no texto, ele diz, alguém te obriga a andar com ele, e além de te obrigar, você ainda tem que fazer mais do que ele te pediu. Ou seja, na verdade, ele não te pediu. Então, qual que é o segredo desse texto? Generosidade é não fazer o que te pedem. Andar 1 milha é fazer o que te pediram. Mas fazer mais é a generosidade. E Deus, ele nos chama para não suprir apenas necessidade, mas andar mais 1 milha. E mais 1 milha é generosidade. É só pelo Espírito que isso vai fluir. Generosidade é você ver antes da pessoa precisar. Né? Você está vendo, a pessoa vem compartilhando toda semana. Pô, falta mais... Se eu fizer mais isso, minha poupança vai acabar. Mais isso, minha poupança vai acabar. Eu vou lá e oferto uma cesta básica antes dela precisar me pedir. Você consegue imaginar o reino de Deus assim? Porque daí não existe mais necessidade. Porque cada um olha para a que é do outro. E generosidade não acaba sendo mais forçado, sabe por quê? Porque o Espírito vai te despertar antes disso acontecer. O Espírito vai te dar toques, vai te dar insights antes da necessidade aparecer. Antes do caos, ele vai te dar já a resposta. E eu creio nesse tempo de generosidade que a gente vai estar vivendo. Plenitude, 100%, estar, generosidade. Amém? Muito obrigada. Be generous. Uma alegria poder estar aqui. Eu quero continuar naquilo que a Aline introduziu muito bem, o texto, o tema, sobre ser. Ser fala de estar. Generosidade é mais do que fazer, é mais do que uma ação, uma cesta básica. Generosidade é mais do que uma gorjeta. Generosidade fala da expressão do seu ser. E semana passada, quem esteve aqui semana passada? A gente recebeu aqui um coice de porco, né? Aquele que é curtinho assim, mas pega para valer. E eu gostaria de trazer um pouco aquilo que o Nívio falou. O Nívio falou sobre a desobediência civil de Daniel, que era seguida sempre por um milagre. E ali me chamou muita atenção, o texto foi uma palavra que falou muito comigo. E o que eu entendi realmente é que a obediência ela é relativa, mas a submissão é absoluta. Então, só para concluir um pouco do que o Nívio falou, para a gente entrar do be simple para o be generous, eu e você, nós somos religiosamente adestrados, onde você manda quem pode e obedece quem tem juízo. E a religião colocou na nossa mente que você precisa obedecer, e aí a religião vem e fala que Deus instituiu toda a autoridade. A religião vem e fala que Deus colocou o PT no poder. A religião vem e fala que foi Deus que colocou a Dilma como presidente desse país. Deus nunca colocou a Dilma como presidente desse país. Deus nunca colocou o Beto Richa como governador desse estado. Quem colocou isso foi o povo. É o povo que tem poder para pôr, é o povo que tem poder para tirar. Mas a Bíblia diz que Deus estabelece toda a autoridade. Isso significa que quando Deus estabeleceu a autoridade, Ele estabeleceu a cadeira de autoridade. Deus estabeleceu uma cadeira de autoridade. Quem coloca a autoridade naquela cadeira é o povo e não Deus. E essa é a diferença entre aqueles que entendem que obediência é relativa, mas submissão é absoluta. E eu creio que nós fomos chamados a viver uma vida de submissão. E o que isso significa? Isso significa que quando você está trabalhando, sabe quando alguém liga e fala, gostaria de falar com o fulano. E aí o fulano está do teu lado, ele fala, é para você. E ele fala assim, fala que eu não estou. E aí o que você faz? Dependendo quem for, ele falou que ele não está. Se for uma loira, não, brincadeira. Ele pediu para falar que não está.
Mas você vai falar que ele não está. Por quê? Porque ele é tua autoridade. A religião, ela pensa assim. Não, ele é minha autoridade, ele mandou, eu obedeci. Só que, na verdade, ali está sendo quebrado um princípio da lei maior. Existe um princípio que sim é sim, não é não, o que passa disso é do maligno. Então, você não pode usar um sim para o não e o não para o sim. O nosso compromisso com a verdade, isso que tem sido um alvo, tem sido assim a filosofia da minha vida, que o nosso compromisso ele é com a verdade. Entre a vida e a verdade, eu fico com a verdade, mesmo que isso me custe a morte. Entre a vida e a verdade, permaneça com a verdade. Porque muitos estão escolhendo caminhos ilícitos para manter a vida, querem guardar a sua vida. Só que quando nós tentamos guardar as nossas vidas, nós vamos perdê-la. Mas quando nós, por amor a Cristo, perdermos as nossas vidas, a Bíblia diz que nós vamos achar a vida. Isso significa que, para você se submeter desobedecendo, você deveria olhar para o teu chefe e falar assim, bom, né, fechar o telefone aqui e falar para ele assim, bom, isso eu não vou falar. Se eu falar que você está aqui, o que vai acontecer comigo? Ah, você vai ser mandado embora. Então tá bom, então eu vou ser mandado embora. Viu? Ele está aqui e não quer falar com você, tá? Liga mais tarde, tchau. O que vai acontecer com você? Aí espere para ver. Você desobedeceu se submetendo. Porque a insubmissão é o quê? Não, você vai ser mandado embora, então pode me mandar embora. A questão é que nós vemos hoje uma geração que quer desobedecer sem assumir as consequências dessa desobediência. Eles não se submetem porque a submissão a isso é arcar com o ônus. Quando você prega a verdade, isso vai te trazer prejuízos. Quando você fala com sinceridade para o seu marido, para a sua esposa, para o seu pai, para o seu filho, isso gera para você incômodo, conflitos. Só que para a gente se esquivar desses conflitos, a gente vai barateando. E aí você começa a obedecer uma coisa que você não deveria estar obedecendo. É interessante que Atos 5:29 conta a história dos discípulos presos. E a Bíblia diz que no meio da madrugada vem um anjo, e esse anjo abre as portas da cadeia, eles saem para fora, eles voltam lá no templo e continuam ensinando sobre Jesus. Num tempo onde o sinédrio judaico, onde os saduceus fecharam os discípulos, encurralaram ele, colocaram eles dentro da prisão, eles estavam a ponto de matar os discípulos, tentando fazer eles calar. Era proibido pregar naquele tempo. E de repente, de madrugada, o anjo solta eles. E pela manhã, eles chegam, encontram os soldados na porta da cela, a porta da cela fechada e a cela vazia. E aí eles estranham aquilo, e quando eles vão procurar os discípulos, onde que eles estavam? No mesmo lugar que eles estavam antes de ser presos, pregando o Cristo ressurreto. Eles estavam dizendo que Jesus ressuscitou. Eles estavam falando que o Espírito Santo haveria de ser derramado. E aí Pedro ele responde diante daquele sinédrio, diante daquela polícia, diante daquele corpo de autoridade, e ele diz assim, Atos 5:29, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Semana passada o Nível falou que nós somos chamados à desobediência. E isso chocou muitas pessoas. Como assim, cara? Você está louco? Só que eu creio nisso. Porque quando o governo é tirano, quando o ímpio ele governa sobre o justo, o ímpio ele precisa ser desacatado. Porque se nós estamos no mundo para promover a justiça de Deus, para resgatar aquilo que está perdido, aquilo que está caído, nós vamos precisar quebrar as leis, algumas regras. A regra do jogo é baseado no padrão caído do homem. Para eu e você, para nós resgatarmos a criação, para nós estabelecermos de volta o governo de Deus, assim como Daniel, por muitas vezes nós vamos precisar ser politicamente incorretos. Isso é ser simples. Quando você chega, desobedece se submetendo. E nós queremos ser essa geração de pensadores, que não é um bando de cabeça de repolho, que fica obedecendo aquilo que a religião diz ou aquilo que o governo diz. Mas nós queremos ser uma resposta, trazer uma resposta
onde nós, de fato, nós estabelecemos justiça de Deus. Deus, ele deseja, ele espera, tem uma expectativa que você opere justiça com as suas próprias mãos. Como assim, pastor? A justiça só pertence a Deus. Não, Deus, ele entregou você para operar justiça. O que pertence somente a Deus é o juízo. Juízo pertence a Deus. O que é a diferença entre juízo e justiça? Que quando você opera justiça, você constrói, você edifica, você conserta. Quando você estabelece juízo, você pune, você coloca vingança. Nós não fomos chamados a estabelecer juízo de Deus, mas nós somos desafiados a estabelecer justiça. Justiça no plano familiar, justiça no plano educacional, justiça no capitalismo, justiça no governo da cidade, justiça dentro da hierarquia da igreja. Justiça. Justiça significa modo aprovado por Deus. Tudo aquilo que nós apresentamos diante de Deus, e Ele aprova isso. Isso é justiça de Deus. Um relacionamento quebrado, quando ele é consertado, é um relacionamento que foi justificado. E agora eu quero falar um pouco sobre a motivação de nós sermos generosos. Como que eu posso quebrar regras e mesmo assim ser generoso? Como que eu posso ser esse cara politicamente incorreto, um cara talvez mal compreendido e mesmo assim meu coração continuar generoso? Nós precisamos entender que a motivação da generosidade precisa ser honra. Há um tempo atrás, alguém veio na igreja no cinema de manhã e antes de vir para o culto, o Espírito Santo falou, leva esse, não lembro se era 50 ou 100 reais. E aí ela trouxe esses 100 reais, e aí ela pensou assim, bom, o Espírito Santo vai me mostrar para quem que eu preciso ofertar. E aí passou o culto, passou as ofertas, passou tudo e passou, chegou no final, ela não sabia para quem ofertar. E o Espírito Santo mostrou a Aline e o Cal. E ela olhou para aqueles 100 reais e falou, mas eles não precisam desses 100 reais. Mas ela veio, ofertou e falou, gostaria de ofertar isso aqui para Mel e para o Taylor. E passou uma semana, essa pessoa me encontra e fala assim, Cal, me explica uma coisa. Eu levei assim, assado o dinheiro, e quando eu cheguei lá, o Espírito Santo mostrou você e a Aline. Como que o Espírito Santo me mostra para mim ofertar para uma pessoa que, cara, vocês não precisavam desse dinheiro? Eu achei que ele ia me mostrar alguém que estava precisando do dinheiro. E foi ali que eu tive uma das revelações mais profundas acerca de generosidade. Generosidade não é motivada pela necessidade. Nós normalmente expressamos generosidades baseado na necessidade que a gente encontra. Quando você olha um desgraçado, olha o cara na rua, sem sapato, fica mais fácil de você tirar o sapato e pôr no pé dele. Só que isso não é generosidade, isso é caridade. Isso é socorro, isso é outra coisa. Generosidade é aquilo que você faz que não te pediram para fazer. Generosidade foi aquilo que essa mulher fez comigo e com a Aline, que superou o valor de 100 reais. A atitude dela falou muito mais alto, foi muito mais nobre, foi muito de maior valor do que 100 reais que ela ofertou para a gente, porque 100 reais a gente gastou. Só que quem ela é para a gente hoje mudou completamente. Não por causa de 100 reais. Generosidade é quando você estende algo para alguém porque você ama alguém. Essa semana um rapaz chegou e me entregou um relógio. E eu olhei o relógio e tal, e coloquei e falou, esse é pouca coisa, mas é isso que eu tenho. Eu quero ofertar para você. E eu fiquei ali, né, sem jeito e tirei o meu relógio, queria dar o meu relógio para ele. E ele falou, não, eu estou te ofertando o meu relógio não porque eu quero o seu, mas é porque meu coração quer te dar um relógio. E é o que eu posso te dar hoje. Meu coração quer te dar uma coisa. E isso é expressão de generosidade, quando você dá algo, não porque aquilo tem um valor para você, mas porque a atitude que você está fazendo tem um valor para quem está recebendo essa atitude. Quando nós entrarmos nesse universo da generosidade, dar uma flor vai ter mais sentido. Entregar 10 reais para uma pessoa vai fazer mais sentido, porque você vai ter coragem, você vai falar, eu queria ofertar isso na sua vida. Sabe, quando você recebe algo que, na verdade, você não está preocupado com algo que você recebeu. Você está encantado com a atitude daquela pessoa que você olha e fala, mas nossa, essa pessoa eu nunca esperava. Você sabia que generosidade é a mesma palavra do grego para simplicidade? Lembra que eu falei sobre simplicidade mês passado? Significa aplotes. A mesma palavra do grego de simplicidade é a mesma palavra original para generosidade.
E quando eu olhei isso, eu falei, meu Deus, como assim? Quer dizer que não tem como ser simples sem ser generoso? E que quando eu sou generoso, estou sendo simples? Isso mesmo. Porque a nossa generosidade, a gente tenta surpreender as pessoas, a gente tenta talvez impressionar elas com a nossa generosidade. Quando na verdade, generosidade é expressão de simplicidade. É aquela criança que traz um rabisco e dá de todo o coração para você. E dobra assim, e tenta pôr no teu bolso e fala assim, é para você levar para casa. E você sabe que aquilo é um papel sem valor. Só que você leva para casa a atitude daquela criança. Você não leva um papel. O texto que eu li na última mensagem fala de 2 Coríntios 11:3, que diz assim, mas eu receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Esse texto está dizendo assim, receio e quero evitar que assim como, exatamente no mesmo caminho, da mesma maneira, da mesma coisa que a serpente enganou Eva com a sua astúcia. Como que a serpente enganou Eva com a sua astúcia? Eu já vou falar como que foi. Assim também, a mente de vocês seja corrompida e desvie da sua sincera e pura devoção. Que se desvie da sua generosidade e pura devoção. Assim como a serpente enganou Eva, exatamente assim, a generosidade, ela foi afastada do nosso coração, junto com a pureza. Como que foi a astúcia da serpente? A astúcia da serpente, quando esse texto está dizendo assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, que astúcia foi essa? É a astúcia onde Eva perdeu a identidade generosa e passou a ser parasita. O homem criado à imagem e semelhança de Deus, ele tinha uma natureza de generosidade. E de repente ele sai de um caminho de generoso, de poço, de fonte, e passa a ser um poço. Em vez de ser um provedor, agora ele se torna um consumidor. Ele passa de ser um provedor, ele passa a ser parasita. Olha que interessante. Generosidade fala de frutificar ou fala de comer? Foi exatamente essa natureza que a astúcia da serpente arrancou da Eva. Arrancou da existência humana. Gênesis 1:27 diz que o nosso propósito era frutificar. E isso a serpente veio e corrompeu em Eva, dizendo, ei, você não pode, você foi criada para comer. Olha esse texto de Gênesis 1:27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Você foi criado, mulher, à imagem e semelhança de Deus. Você, homem, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando Deus quer enxergar Deus, olhe para alguém. Deus se parece com alguém. Deus, ele pensa como alguém pensa. Quando você quer saber como que Deus age, olhe como uma pessoa age. Deus deve agir mais ou menos daquele jeito. Ei, a natureza divina está em nós, está em você. E o texto ele segue dizendo, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher. E Deus os abençoou e disse, Deus os abençoou dizendo, frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a. 4 propósitos da existência humana. O primeiro propósito é frutificar. Deus criou o homem para frutificar. Frutificar fala de generosidade. Deus criou o homem para ser generoso. Está na sua natureza, está no seu DNA, está no seu sangue, no seu código genético. Quando uma criança cresce, generosidade é parte da sua natureza divina. Nós fomos codificados a isso. Porque não tem como eu ser generoso, servir uma criação inteira, se eu não for generoso. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja. Percebe que Deus criou o homem para frutificar? Aí vem Satanás e muda o verbo. O verbo agora era frutificar. A serpente vem para Eva e inverte a perspectiva. E fala, Eva, você precisa comer. Mas Deus não falou que era para comer, Deus falou que era para frutificar.
Satanás pega o mesmo verbo. Comer, você come de uma coisa que frutificou. E ele inverte o papel. Para de frutificar e passe a comer. Você precisa comer. Olha esse texto aqui, Gênesis 3:5. A serpente falando, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Mulher não foi criado para comer, foi criado para frutificar. A mulher não entendeu que ela era a própria árvore que frutifica. Ela saiu de uma posição de frutificadora e passou para uma posição de consumidora, de parasita. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejada para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Foi exatamente nesse dia que o homem perdeu a sua natureza generosa. Deus criou eu e você para nós sermos generosos. E talvez você olhe e fale, mas eu sou um pobre coitado. Meu irmão, nesse momento onde Deus plantou o homem no jardim, ele não tinha carro, ele não tinha celular, ele não tinha casa, ele não tinha absolutamente nada que você pensa que você não tem. Estava ali o homem nu. Estava ali o homem sem estrutura nenhuma de vida. Porque generosidade não fala do que eu tenho, mas generosidade é a expressão de quem eu sou. E de repente esse homem perde a sua natureza divina. Ele perde a generosidade que estava nele. E a partir dali nós vemos uma história inteira de homens e mulheres que passam a vida inteira comendo, comendo, comendo. Hoje o mundo, a economia, a cultura, ela te ensina desde o berço que você precisa comer. O pai, quando leva o filho para a escola, para o vestibular, o filho chega e fala, pai, eu quero ser ajudante de pedreiro. E o pai olha e fala, não filho, não foi para isso que eu te criei. Quero que você seja médico, filho. Mas por que esse pai quer que esse filho seja médico? Porque ele está falando assim, filho, você precisa comer. Você precisa ganhar mais. Ele não está preocupado que talvez o filho vai descobrir a doença do câncer sendo médico. Porque isso é frutificar. Eu quero fazer medicina não para ter mais dinheiro. Eu quero fazer medicina para frutificar. Aquilo que nós fazemos, nós sempre buscamos vantagens. Por quê? Porque nós queremos comer. Nós queremos o proveito, nós queremos receber, porque melhor é receber do que dar. Mas a Bíblia diz o contrário. Ei, melhor é dar do que receber. Isso é totalmente anticultura. Por isso que nós precisamos justificar o homem, justificar a nossa cultura, trazer para eles a verdade é que dar é melhor que receber. Porque nós fomos criados para dar. Você foi criado para frutificar. Frutificar fala de sair algo de você que você não fabricou, mas você produziu porque essa é a sua natureza. E Jesus, ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Se Jesus está falando, eu vim para que você tenha vida em abundância, está dizendo assim, antes de mim, era impossível ter vida em abundância. Por isso que primeiro reinou a miséria, depois veio e reinou a prosperidade, onde era a ausência de necessidade. E depois de Cristo nós fomos chamados para uma vida de abundância. Deus não quer te prosperar, Deus quer fazer mais do que isso. Deus quer te tornar na verdadeira fonte, uma fonte inesgotável. E Jesus falou, ei, eu vim, eu voltei, para que vocês recebam de volta aquela natureza que foi arrebatada do coração de Eva pela serpente. Eu vim trazer de volta para vocês a natureza de frutificar. Você foi criado para frutificar. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Receber vida não é você ter razões suficientes, estrutura suficiente para sobreviver. Você ter vida fala de você ser uma fonte inesgotável de recursos. Se você recebeu a Cristo, eu quero te dizer, você é uma fonte inesgotável de recursos. Tudo o que precisa concernente à vida está dentro de você. Só que isso não é para você, porque você não precisa, você já tem. Isso é para os outros. E uma das maiores expressões de generosidade que eu conheci foi acompanhando um dos meus mentores.
E eu me lembro que cada vez que nós chegávamos nos restaurantes, entrávamos no restaurante e nós sempre fazíamos a mesma coisa. A gente entrava, lavávamos a mão para comer. E enquanto nós estávamos nos secando, eu observava aquele homem que sempre pegava o resto do papel dele e secava toda a pia do restaurante. E todas as vezes que ele fazia isso, isso me mexia comigo. Porque ele era um cliente, ele não precisava secar a pia do restaurante. E a partir dali eu comecei a ver uma natureza generosa naquele homem. Por quê? Porque ele estava fazendo aquilo que ninguém pediu para ele fazer. Mas se você tem um bolão de papel, e esse bolo de papel ainda enxuga mais algumas coisas, por que não limpar e deixar a pia pronta para o próximo que vai entrar, ver um banheiro gostoso para ser utilizado? E ali foi a natureza, uma das maiores expressões de exemplos práticos de natureza generosa que eu conheci em alguém, e hoje eu faço isso por onde eu vou. Ser generoso fala de você pegar o carrinho do supermercado, terminar de encher teu carro e levar ele de volta lá onde você pegou ele. Isso é generosidade. Você fazer aquilo que ninguém te mandou fazer, mas você faz porque você ama fazer aquilo. Provérbios 11:25 diz que a alma generosa prosperará. Você crê nisso? Vamos nos colocar de pé. A alma generosa prosperará.